no Senhor, está no Senhor. Amém? Que nós possamos ter sempre essa convicção e essa certeza dessa esperança que eu e você precisamos ter nas mãos do nosso Criador. Mansão sobre o monte, que a minha casa ela possa ser edificada na rocha, que é Cristo Jesus, e que você possa fazer o mesmo, sentir nesse momento a presença do Espírito Santo, porque Ele já está se movendo neste lugar. Que Deus abençoe a cada um. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, jubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem seus temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas e jubilando na vida sem O sábado começou, é uma grande alegria e um privilégio nós estarmos na casa de Deus. Nós vamos nos ajoelhar e eu vou convidar o pastor Ronaldo para ele vir fazer essa primeira oração. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um e a família e aqueles que ainda estão por vir. Amado Deus e querido Pai, elevamos a Tua voz a Ti, Senhor, em primeiro lugar, para agradecer-Te as bênçãos dessa semana que se passou. E também, Senhor, porque estamos às portas do Teu santo dia de sábado. Que possamos recebê-lo, Senhor, com o coração e a mente em integridade diante de Ti. Agora, Senhor, nesse momento, quando chegamos aqui para ouvir a Tua voz, nós queremos pedir-te que o Teu Espírito possa tocar o pastor Spencer mais uma vez, Senhor. Que a mensagem que ele tem para esta noite possa aproximar-nos mais de Ti, Senhor. Que as Suas palavras possam motivar-nos a andar nos Teus caminhos e preparar-nos para aquele dia majestoso, quando vamos encontrar contigo para seguirmos para as mansões sobre os montes. Portanto, Senhor, dá-nos a esperança, a paz e a tranquilidade que necessitamos. Ensina-nos a caminhar nos Teus caminhos. Pois pedimos-te, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.
Eu estava tentando, na música, me lembrar de alguma coisa. Eu nasci em Portugal, fui para o Brasil com 9 anos de idade e nós temos alguma coisa em comum. Mas o meu sotaque não é mais o mesmo daquela época, né? Aí eu estava tentando carregar um pouquinho, de vez em quando vem, mas é uma grande alegria. O pastor Francis, ele tinha me conversado comigo já há um bom tempo atrás sobre a possibilidade do pastor Daniel Spencer vir aqui conosco. Mas nós nunca conseguimos uma data. E agora ele me falou, olha, é possível. Ele me falou essa semana, no início da semana, é possível. E graças a Deus ele está aqui. Que Deus ele possa te abençoar, amém, abençoar a família. Vocês não vão acreditar. Eles estão vindo, sabe de onde? Tennessee. Acabaram de chegar em casa, só conseguiram tomar um banho assim. Eu nunca vi um banho de uma família tão rápido. Acho que foi em conjunto e estão aqui. Preparamos um lanchinho, nem que tiveram tempo de comer absolutamente nada. Mas é uma alegria. Vir falar no nome de Deus, isso é o que motiva e que nos move. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Pena que os outros não chegaram, espero que ainda venham. Mas que Deus ele possa lhe abençoar. Como o pastor Ronaldo já falou na oração, que nós possamos sentir o Espírito Santo tocando seus lábios e que possa vir nos alimentar de algo que nós necessitamos. Deus abençoe e seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Feliz sábado a todos. É um privilégio podermos estar aqui. Eu sei que os portugueses falam um pouco rápido, não é? Eu vou fazer um esforço para falar um pouco mais devagar. Eu casei com uma brasileira, então eu digo que eu sou português, mas não sou bobo, não é, pastor? A gente... Claro, tem que ficar de olho, né? Mas eu acho que já converti o sotaque dela um pouco, né? Então a Sara tem um fenómeno estranho. Ela quando fala com brasileiros, fala totalmente o sotaque brasileiro. Quando fala com portugueses, fala totalmente o sotaque português. Eu não sei bem, é como se fossem duas línguas para ela, na realidade. Ela nasceu em Brasília e cresceu... sim. Ela nasceu em Brasília, morou ali 5 anos, depois foi para Recife, morou mais 5 anos, onde foi batizada pelo pastor Eliakim Melo, não sei se conhecem, que está lá no norte. Foi batizada nas campanhas do pastor Bulhão, não foi? A tua mãe sim, a tua mãe é que foi batizada, conheceram a mensagem através das campanhas do pastor Bulhão e ela foi batizada depois nos batismos da primavera. Mas cresceu em Portugal e foi onde nós nos conhecemos. Trocámos, né? Ela foi para lá e no seu caso o pastor foi para o Brasil. Mas nós temos aqui muita afinidade. Eu acabei de encontrar uma irmã de Cabo Verde. Eu nasci, na realidade, nas ilhas de Cabo Verde, que era um território português na altura. Fiquei ali até aos 5 anos, mas cresci em Lisboa. Então o meu sotaque é o que chamam de alfacinha. Como carioca é o do Rio, alfacinha é o de Lisboa. O pessoal da alface, né? Do alface, do pé da alface, né? Bom, nós queremos ter uma jornada bem intensa, mas queremos que seja uma jornada agradável e dinâmica e interativa. E vamos avançar porque temos muito conteúdo, mas nós vamos ter a abordagem de uma forma diferente. Normalmente, o pregador ora sobre o assunto e traz a mensagem. Aqui vai ser um pouco mais dinâmico. Nós vamos todos orar sobre o assunto e todos vamos decidir a mensagem. Então, hoje eu tenho uma introdução. Esta é a primeira que eu vou, de certa forma, decidir, mas quero que sejam interativos. E os temas e o que vamos falar, quero que sejamos todos decidindo. Então, se há algum assunto, alguma coisa que gostariam de ver abordado dentro do quadro profético, é claro, não vamos entrar agora em outros temas, porque temas não faltam, mas estejamos à vontade. Eu pedi e solicitei, e a culpa é minha que eu não pedi antes, então nós temos um quadro pequeno hoje, mas amanhã, consoante o conteúdo cresce, o quadro também vai crescer, não é? Então, nós vamos avançar com o nosso tema de hoje. Temos um tema de introdução. O nosso tema para o final de semana é profecias práticas, ou profecia prática. E eu vou explicar porquê. Temos 2 objetivos. Primeiro, o primeiro objetivo é que o tema seja tão simples, que qualquer pessoa, o membro mais simples que diga assim, eu acabei de me batizar agora, consiga entender e começar a entender e a estudar profecias por si mesmo.
Então, queremos que seja simples. Segundo motivo, um médico ele pode estudar, chega às vezes, depende da especialidade, a estudar 10 anos, não é? Alguns até mais. 10 anos para chegar a uma especialidade. Mas, por muito que ele estude 10 anos, quando ele põe pela primeira vez o pé no consultório, agora, como é que dizem no Brasil, agora é que o bicho pega, não é? Agora é que a coisa vai começar. Então, por quê? Porque agora ele chega à prática. Às vezes, ele foi um bom aluno, teoricamente, grandes notas, estudando uns livros. Mas quando tem ali o paciente, às vezes tem que ser mesmo paciente, não é? Esperar que o médico tenha pouca experiência. Eu uma vez, quando começámos namorando, eu e a minha esposa, na altura, não é? Namorada, eu tive um problema, eu tive que ter uma cirurgia. Pode não parecer, mas eu fazia muita ginástica, muito exercício. Minha esposa até diz que foi publicidade enganosa, né? Que eu, antes de casar, estava um pouco mais fit e a coisa foi-se perdendo. Mas eu tive que fazer então uma cirurgia. O termo agora não interessa, ginecomastia era o problema que eu tinha, porque os peitos desenvolveram muito. E houve um problema, não é? Houve um problema, eu fui-me deitar depois da cirurgia, já depois de ter vindo para casa, ainda com os catéteres, e acordei, eram 4 da manhã e o meu peito estava maior ainda do que quando eu fui fazer a cirurgia. Parecia um peito de senhora, só que duro. E fomos para o hospital de emergência, eu chamei a Sara e fomos para o hospital e chegámos lá e estava um moço inexperiente, um enfermeiro inexperiente. E eu lembro-me que eu estava lá deitado, não é? E ele veio pôr o catéter para me dar soro. E eu só vou dizer o que ele dizia, vocês vão descobrir o que é que ele fazia, não é? Não é esta aqui, não é? Espera, vou tentar aqui de novo. Não é esta aqui. Esta veia está difícil. Não é aqui também. E a Sara já olhava assim para ele. Ele não conseguia acertar na minha veia, não é? Depois, por causa do peito, foi um vaso que não ficou bem conectado na cirurgia, então tive que ser drenado a sangue frio, meio litro de sangue drenado a sangue frio. E eu também vou dizer só o que ele dizia, o que eu ouvi, porque eu estava ali como paciente, não é? Eu nem vou dizer o que ele fazia, mas vocês vão descobrir. Eu só ouvi o médico assim, então, enfermeiro, segura, o que está acontecendo? Doutor, eu não tomei de jejum, outra enfermeira aqui, o homem ia desmaiando. Porquê? Pouca prática. Muita teoria na escola de enfermagem, mas pouca prática, não é? E depois nós somos às vezes as vítimas para ganharem prática. Acontece o mesmo com profecias. Por 150 anos Deus tem ensinado a Igreja Adventista profecias. Nós houve um tempo que éramos especialistas em profecias mais do que ninguém, não é? Agarrámos na Bíblia, sabíamos dizer quem era a besta, quem não era a besta, chamávamos besta quem... Enfim, éramos especialistas em profecias. Mas agora chegou um tempo crítico em que as profecias estão acontecendo na prática. E nós começamos a ver muitas divagações. Pessoas que começam viajando, como dizem no Brasil, viajando na maionese, não é? Com a profecia, inventando coisas. Começam surgindo coisas que nunca se ouviu na igreja. Gente que ataca a Trindade, gente que diz que afinal esta interpretação profética não é nada assim, que era assado. As pessoas querem tornar a profecia tão real para que a fé esteja ativa, que às vezes viajam. Então o nosso segundo objetivo este fim de semana, é entendermos de forma simples, mas também de forma prática a profecia. E qual é a chave da profecia? Nenhuma profecia é de interpretação humana, mas toda ela está revelada pela Bíblia. A Bíblia é que é a chave da profecia. Então, nós vamos fazer uma abordagem profética muito simples que nos vai ajudar a entender como as coisas estiveram sempre ali e às vezes a gente não viu, não é? Então, nós vamos começar com uma viagem no tempo. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Primeiro vamos ter que encontrar Ok, temos uma linha do tempo. O que é que me podem dizer acerca do tempo?
Ok, ok. Vamos, eu dou aqui uma ajuda. Tem que chegar um bocadinho para frente. Isso. Acho que não cai assim. Ok. O que é que me podem dizer acerca do tempo? Ele passa muito rapidamente, não temos controle sobre ele. Vamos abrir, por favor, eu vou pedir a vossa colaboração, vamos ser bem dinâmicos aqui. Vamos abrir, por favor, o primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia e o primeiro versículo da Bíblia, ok? Gênesis 1, 1. Eu gostaria que alguém lesse então Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No, o quê? Princípio. Isto parece ter alguma coisa a ver com o tempo? No princípio. No princípio do quê? Dos céus e da terra. Já existia alguma coisa antes? Sim. Não nesta região. Diz que a terra, não é? A seguir diz o quê? Que a terra era sem forma e vazia. Sabem, não sei se já ouviram aquela história daqueles cientistas que disseram tudo o que Deus pode fazer, nós também podemos fazer. Então Deus disse, ok, vamos lá, então. Então ele diz assim, Deus disse, começou então a fazer uma forma de homem, a modelar como se fosse um homem, e quando ia, com barro, né? Quando ia soprar nas narinas, soprou e virou um homem, aí o cientista começou também. Começaram modelando e disse, crie o seu próprio barro. Não é? Porque criar a partir de algo que já existe, todos nós fazemos. A palavra bíblica para criar é uma palavra que no hebraico só se aplica a Deus. Não se aplica a mais ninguém. Bará. Bará é uma expressão que só se usa na Bíblia para Deus. Todas as outras criações não têm esta palavra. No princípio. Agora, no princípio da terra, significa que já havia algo antes. Então nós vamos colocar aqui um segmento de reta. Princípio e fim. Temos princípio e fim, ok? Princípio e fim. Logo aqui já temos um problema, porque às vezes nós não compreendemos quando a Bíblia fala em fim. O fim do mundo não é realmente o fim do mundo. É o fim de um segmento de reta e o início de outro período, certo? Estão comigo? Não é? O fim do mundo é, no fundo, o começo de uma nova fase. Tal como o princípio não é o princípio de tudo, é o princípio do mundo. Então eu queria que nós entendêssemos aqui algo a respeito do tempo para nós e com relação a Deus. Vamos considerar menos infinito e mais infinito. Ok? Estão familiarizados com isto? Quem é que aqui não gosta de matemática? Ok, eu estou levantando também, ok? Não gosta de matemática. Prometo que isto não vai ser difícil, é simples como matemática, porque eu também não gosto de matemática, ok? Mas eu vou utilizar algumas coisas da matemática simples que nos vão ajudar a entender como é que o homem tão inteligente, tão científico, tão matemático, consegue entender algumas coisas tão bem, mas quando chega ao campo espiritual já diz que não entende, que é um mistério, que talvez não seja assim, que se calhar Deus não existe, não é? Olhem só, menos infinito e mais infinito. O que significam estes dois números? Se é que podemos chamar de números. Símbolos, obrigado. Eu trouxe a minha esposa porque senão a minha palestra vai... A parte da matemática eu preciso de apoio. Não é? O que significam estes dois símbolos? Quando eu começar a contar, eu vou começar a contar a partir de que número? 0. Muito bem. O irmão gosta de matemática. Já vi. Ok. Temos aqui 0. 0. Eu vou contando 1, 2, 3, vou até que número? Mais infinito. Se eu contar 0, menos 1, menos 2, menos 3, vou até que número?
menos infinito. Infinito significa que não tem fim. Não tem fim para trás, não tem fim para a frente. Qualquer matemático compreende isso. Mas quando se diz que Deus não tem princípio nem fim, diz, não, como é que isso é possível? Estão a ver como o homem não entende coisas que não quer entender? Se a matemática... Eu estava vendo no outro dia uma reportagem de um canal, ele é meio nova era, mas tinha uma reportagem sobre matemática. Como tudo é matemática, como a lógica dos números, a lógica das células, tudo é matemática. E dizia assim, um matemático dizia, é difícil saber se a matemática foi descoberta ou inventada. Há coisas na matemática que dão ar de ter sido criadas, porque são com uma lógica muito grande. E há outras que parece que nós descobrimos, mas mesmo assim ao descobrir parece que já estavam lá. Eu quero que entendamos aqui o seguinte, se a matemática foi inventada e ela consegue ter um ponto zero e consegue ser menos infinita e consegue ser mais infinita, então aquele que inventou a matemática tem que ser superior a menos infinito e mais infinito. Agora, o que acontece de extraordinário com Deus é que assim, para nós existe esta noção de menos infinito e mais infinito, mas para Deus isto nem sequer está num parâmetro de linha reta. Isto é uma coisa que está numa dinâmica sempre presente. Ou seja, ele sempre está como se estivesse em menos infinito e sempre está como se estivesse em mais infinito. Ele está sempre presente. O tempo é uma coisa misteriosa. Eu estava vendo uma reportagem sobre astronautas que foram à Lua ou a outros ao espaço e se perderam no espaço. Ou que tiveram problemas no espaço. E como a noção de tempo se perde também com a noção de espaço. O que eu queria que vocês vissem, eu não sei se temos aqui algum apagador. Está aqui, isto vai ajudar. O que eu queria que vocês vissem comigo esta noite, na nossa introdução, é algo extraordinário, que está intrinsecamente ligado à história do universo. No princípio do segmento de tempo que Deus nos deu e que tem um fim de tempo, mas que para Deus é um tempo infinito que continua para trás e para a frente, no princípio deste segmento, criou Deus os céus e a terra. No centro deste segmento, algo iria acontecer que seria o centro da história deste segmento e, ao mesmo tempo, o centro da história da reta. Quem entende um pouco de matemática sabe que como é que se define uma reta? É o quê? 2 pontos interligados, né? Temos 2 pontos interligados. Mas a reta, na realidade, os matemáticos gostam de dizer logo a seguir disto que estão falando de um segmento de reta, porque a reta é infinita também. Então Deus deu um segmento de reta à humanidade. Eu sei que muitas pessoas vão dizer 600 bilhões de anos, mas biblicamente nós acreditamos que temos cerca de 6.000 anos de terra. Quase 7.000 anos. Não estamos entrando nesses campos, nem vamos agora discutir se o 7º milénio será no céu, não será no céu. Todas essas coisas vamos deixar agora de parte. Eu queria só que nós captássemos, que olhássemos hoje para o Evangelho com uma perspectiva muito inteligente que vai ser necessária para entendermos profecias. Estou falando muito rápido? Dá para entender, não é? Estou indo bem. Eu às vezes me entusiasmo e vou depressa, então vocês me dão... Eu costumo dizer que eu sou o balão e a minha esposa é o cordelinho, não é? O barbante, o fio. Quando eu começo voando muito... Então, se acontecer alguma coisa, eu começar flutuando muito, vocês puxam o meu cordelinho. Nós já vamos ver como isto está representado na Bíblia. Eu vou citar muitos textos, não vamos abrir todos. Cordelinho não, aqui tem tudo, tem português, fita, fio, barbante, todo mundo entendeu. Eu trouxe a minha filha para traduzir, portanto a minha esposa para explicar e ela para traduzir. Ok, bom, o que eu dizia é o seguinte, reparem, vindo a plenitude dos tempos, o que é que aconteceu quando veio a plenitude dos tempos? Jesus. Olhem, o ponto zero da história da humanidade, do segmento de reta, e o ponto zero da história do universo foi o momento em que
a divindade, pela primeira vez na história da eternidade, se tornou também criatura. Nunca nenhum anjo, nunca nenhum dos seres celestes, nunca nenhum dos habitantes dos outros planetas tinha visto algo assim. Havia uma coisa estranha, rara, difícil de explicar, no sentido positivo do termo, naquele ser que estava ali. Quando vemos o livro História da Redenção, que apresenta o Pai reunindo as forças angélicas, cada grupo de anjos com o seu anjo à cabeça, o seu arcanjo, chefe dos anjos. Arc significa mor, chefe, principal. Arquiteto é o principal daqueles que fazem os planos de arquitetura, não é? Arcanjo. A arqueologia é a lógica principal para alcançar. Arcanjo significa o principal, o chefe dos anjos, o chefe dos mensageiros. Arcanjo Miguel. Deus, Mig, uma pergunta: quem é igual a Deus? O arcanjo, o chefe dos mensageiros, que é igual a Deus, Jesus, Yeshua, o que salva, o chefe dos mensageiros, que é igual a Deus, é o ponto central da história. Foi uma mudança radical. O mundo se divide entre antes de Papai Noel, não é? Porquê que os cientistas, se Cristo é uma ficção como Papai Noel, porquê que a história não se divide entre antes de Papai Noel e depois de Papai Noel? Porquê que os cientistas datam os seus documentos com uma coisa fictícia? De um ser que nem sequer existiu, como muitas vezes querem fazer parecer. Não é absurdo? Como é que um homem que nasceu lá, no meio do mato, lá de Nazaré, onde não pode vir nenhuma coisa boa, sem pais influentes, sem nada influente, sem nada, divide a história em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? A história da humanidade se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história do universo se divide entre antes de Cristo, antes de o Criador se tornar também criatura, e depois de Cristo. E a história da vida de cada ser humano se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quem eu era antes de Cristo entrar na minha vida e quem eu me tornei depois de Cristo entrar na minha vida. Reparem que eu não disse antes de eu me tornar batizado ou membro da igreja. Eu sou batizado desde os meus 11 anos. Também foi nos batismos da primavera. A diferença é que foi 10 anos antes da Sara, não é? Porque nós temos umas primaveras diferentes aqui na idade. Então, eu me tornei um membro da igreja aos 11 anos. Mas a minha conversão realmente só aconteceu aos 33 anos de idade. Quando Cristo realmente entrou na minha vida. Eu era muito ativo na igreja, acreditava em tudo e estava sempre presente ali. Mas uma verdadeira conversão, às vezes o mais difícil para quem nasce da igreja é passar a sua própria experiência de conversão, não é? Estou vendo aí algumas que eu acho que nasceram na igreja, não é? Não vou olhar para ninguém. Mas é difícil, porque tudo, nós já chegamos, está tudo feito. Já viveram os nossos pais aquela experiência e nós queremos viver a nossa. Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu queria que nós entendêssemos porque é que Cristo tem este papel tão importante na história da humanidade. E eu queria que avançássemos, porque temos ainda muito para falar. Não vamos esquecer ali o arcanjo Miguel. Deus pensou assim, sabem, hoje, depois de anos e anos e anos de empresas, começámos a encontrar formas de explicar a coisa. Hoje em dia, nas empresas, quando querem explicar algo, ou nas escolas, quando querem explicar algo, explica-se a teoria e depois conta-se uma história para fixar. A história vai ajudar a fixar aquilo que se contou ou aquilo que se teorizou. Deus já conhecia esta técnica há muitos anos. Então ele disse assim, eu vou traçar um plano de solução e vou contar uma história.
E toda a gente vai entender essa história. Só que ele pensou assim, bom, o ser humano é muito esquecido. Então eu vou contar esta história, ouçam bem isto que eu vou dizer neste momento. Eu vou contar esta história na Bíblia vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Cada história que está na Bíblia volta a contar a história da salvação. E se nós olharmos para a Bíblia dessa forma, nós vamos descobrir algo maravilhoso. Eu vou-vos dizer algumas coisas e vocês vão me dizer de quem é que eu estou falando. Vestes puras como ninguém. Como os seus irmãos, mas não exatamente como os seus irmãos. Puro. O favorito do pai. José ou Cristo? Será que eu não estou a falar de Cristo? Traído por moedas de prata. Vendido para longe do pai. Para poder salvar os irmãos que estavam, no fundo, perdidos na fome. Isto não é a história de Cristo? Igualzinho. Se nós formos ver, repete-se inúmeras vezes a mesma história de Cristo. Inúmeras vezes. Olha, na Bíblia nós temos 7 mulheres que não podiam ter filhos. Cada uma dessas mulheres, se formos ver os seus filhos, cada um dos seus filhos representa um tipo de Cristo. Porque essas mulheres representam o quê? O que é que a mulher significa em profecia? A igreja, que por si só não pode gerar fruto. Mas uma vez que Cristo nasce da igreja, ela pode gerar fruto. Vejam se me ajudam. Quem são essas mulheres? Começamos a entrar no lado prático da profecia e vocês vão começar a entender a chave. Sara, quem foi o filho que ela teve? Isaac. Isaac foi levado, entregou-se para ser sacrificado pelo pai. Obediente até à morte. Diz até o Espírito de Profecia que os anjos estavam à espera que quando Jesus foi cumprir o antitípico de Isaac, que o pai também interviesse e impedisse o sacrifício. E ficaram chocados quando não houve nenhuma mão do céu, nem um outro carneiro ali para ser sacrificado em lugar de Jesus. E quando Deus viu o seu filho consumar aquele sacrifício até ao fim. Mas, quem mais não podia ter filhos? Ana. Quem foi o filho dela? Samuel. O que foi Samuel? Sumo sacerdote, mas mais. Juiz de Israel. Quem é Cristo? Sumo sacerdote, juiz de Israel. Mas quem não podia ter filhos? Também. Obrigado, irmão. Bem lembrado. Estava escapando esse detalhe. Profeta também. Jesus também profeta. Mas Raquel. Quem foi o filho de Raquel? José. Já vimos, não é? Rebeca. Quem foi o filho de Rebeca? De Rebeca. Jacó. Jacó significa, depois o seu nome foi mudado para Israel. É o pai de Israel. Jacó é o pai de Israel físico. Jesus é o pai do Israel espiritual. Jacó era o enganador e foi transformado em alguém puro por Cristo. Cristo era puro e fez-se pecado para gerar Israel. Estão a ver? E há um outro caso daquela mulher que não podia ter filho e o profeta lhe deu essa possibilidade e o filho morreu no campo enquanto trabalhava para o pai. Onde é que Jesus morreu? No campo enquanto trabalhava para o pai. Olhem, eu queria que desta noite em diante, se já não acontece na nossa vida, nunca mais olhássemos para a Bíblia da mesma forma. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu não conseguia ler a Bíblia. A minha mãe ela foi católica durante muito tempo. Depois, os adventistas vieram para a região onde nós morávamos e o padre avisou logo que aquilo era uma seita, não é? Que não se podia ir para ali, que aquilo era uma seita. Então, as minhas tias, por curiosidade, eram 11 tias, não é? Imagina. E naquele tempo o povo não tinha televisão, não havia nada para fazer, não é? Então, muita filharada. E as minhas tias curiosas iam lá todas ver. E a minha mãe nem pensa a cruz, credo, não ia para lá. Mas um dia houve um convite e ela acabou por ir lá. Na altura eu creio que estava, acho que era o pastor Malton Braff, que era pastor ali na região. Pelo menos logo pouco tempo depois dela se batizar, sei que ele esteve ali. Não sei quem era o pastor que estendeu o convite. Pois a minha mãe foi, as minhas tias todas saíram.
e só ficou a minha mãe. Vejam como Deus trabalha. E tornou-se uma pessoa muito religiosa. E colocava a Bíblia nas nossas mochilas para levar. Eu estudava no colégio adventista e ela punha a Bíblia na mochila, não é? Eu chegou a uma altura que eu só conseguia ler um salmo de vez em quando. Porque eu já não aguentava ver a Bíblia. Fazia ano bíblico todos os anos, aquelas coisas todas. Só com o tempo é que eu comecei a dar realmente valor àquelas coisas. E eu gostaria que hoje, e que neste fim de semana, nós começássemos a olhar para a Bíblia de outra forma. Olhem, vejam se isto é coincidência. Isto não pode ser coincidência. Quem é que acredita aqui que a Bíblia são histórias reais? Porque existem hoje em dia muitas teorias aí de que a Bíblia, existe um método crítico, ou histórico-crítico, de abordagem da Bíblia. Muitas pessoas que acreditam que a Bíblia são histórias apenas, são lendas, como livros de histórias. Olhem só. Que coincidência. Podem entrar, podem entrar. Isto agora é que está começando a aquecer. Vocês chegaram na hora certa. Que coincidência. Hoje o sermão é feito por todos, então vocês têm que participar. Todo mundo tem que participar. Reparem se é coincidência. Olhem só isto que eu vou mostrar aqui. Abraão. Quantos filhos teve? Os principais filhos de Abraão. Ele teve vários com Quetura também, mas não vamos entrar nisso. Quem? Como é que se chamavam? Ismael e Isaac. Quem foi o primeiro, o primogênito real? Ismael. Quem recebeu os direitos de primogenitura? Isaac. Isaac, quantos filhos teve? 2. Como é que se chamavam? Jacó, na realidade, vou trocar, Esaú e Jacó. Esaú. Obrigado. Esaú, sorry. Esaú e Jacó. Quem foi o primeiro, o primogênito? Esaú. Portanto, este nasceu primeiro, mas perdeu os direitos. Quem foi que nasceu primeiro? Esaú. Perdeu os direitos. Quem recebeu os direitos de primogenitura? O segundo, Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12. Não vou pôr todos aqui. Quem foi o mais velho? Quem foi o mais novo? Benjamim. Olha só. O mais velho não recebeu os direitos. Era para ser Judá. Judá também não recebeu os direitos. Já vamos pegar em Judá. Vou escrever aqui Judá, porque Judá tem uma importância profética. Estamos a entrar agora no lado prático da profecia. Uma importância profética muito grande. Benjamim foi o mais novo, mas também não foi ele quem ficou com os direitos. Quem ficou com os direitos foi José. José não era o mais velho. Olhem só. José quantos filhos teve? 2. Como é que se chamavam? Não. Benjamim era o irmão. Efraim e Manassés. Lembram-se quando Jacó foi abençoar os filhos de José? Que ele pôs a mão e o filho disse assim, não pai, você está ao contrário, o mais velho é este. E o pai disse assim, o quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Olhem, Judá teve 3 filhos, casaram com uma mulher, Tamar. E os 2 primeiros, aliás, os 2 primeiros casaram e ele não queria dar o último, não é? O terceiro não chegou a casar. E morreram os filhos. E Tamar bolou um esquema, não é? Como dizem no Brasil, bolou um esquema, fez-se de prostituta e acabou por ter um filho, um descendente de Judá. Não sei se vocês se lembram do parto dessa mulher. Saiu o mais velho, pôs a mão de fora e puseram-lhe uma fita para saber que era o mais velho, o primogênito. Ele voltou para dentro e o mais novo saiu primeiro e acabou por ser o primogênito. Com sinceridade. Isto é coincidência? Isto é possível que isso seja coincidência? Ou isto foi algo traçado especificamente? Olhem só, querem ver uma coisa interessante? Jesus é chamado o segundo Adão. Certo? Segundo Adão.
temos o segundo Adão. E o que é que isso implica? Que houve um primeiro Adão. Quem é o primogênito? Adão. Mas por causa da comida, como Esaú, por causa da comida, ele rejeitou a primogenitura. E o segundo ficou com os direitos de primogenitura. Recuperou os direitos de primogenitura desprezados pelo primeiro Adão. Estão a ver? E se vocês forem a cada uma dessas histórias, vocês vão ver que repete os tipos e os símbolos de Jesus. Deus, antes de decidir a vinda de Jesus, já sabendo o passado e o futuro, traçou a linhagem por onde Jesus iria nascer, passo por passo, e todas as pessoas que fazem parte da linhagem de Jesus são símbolos do plano de salvação. Olhem, quando nós começarmos a ver estas coisas com estes olhos, nós nunca mais olhamos para a Bíblia da mesma forma. Às vezes lemos assim, eu já li isto, já conheço esta história. Quantas histórias nós já conhecemos e nunca paramos para olhar para detalhes dessa história, para entender o que está ali. Eu queria que nós saíssemos deste fim de semana. Estou a ir muito rápido, irmã? Está acompanhando? Eu queria que nós saíssemos deste fim de semana apaixonados por este fator da Bíblia. Porque este detalhe da Bíblia é a chave que vai ajudar-nos a entender todas as profecias. Então, eu não quero tomar muito tempo. Hoje é até meia-noite, não é, pastor? Que tínhamos combinado. Até 1 hora. Então 1 hora, ok. Mas eu acabo mais cedo, Ok. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu queria fazer uma introdução para nós captarmos aqui algo, porque agora já começamos a ter uma noção. Estas coisas sempre estiveram lá e não estou a falar nada de novo, ok? Eu quero que agora vejam como Deus disse assim, eu vou dizer toda a teoria da salvação, mas se eu explicar esta teoria ninguém vai entender nada. Então eu vou contar esta história de várias formas e vou até pôr uma ilustração. Em Portugal, não sei, acho que no Brasil também tem essa expressão. Está entendendo ou quer que eu faça um desenho, não é? Não é? Deus olhou assim e disse, vocês estão entendendo ou querem que eu faça um desenho? Eu quero que entendam este plano de salvação abertamente e claramente. Quem é que pode abrir a Bíblia, por favor, em Êxodo? Sim. Não, já está bom. Ok, deixa-me abrir. Só um minuto. Abrir aqui a minha Bíblia. Estava com fome o meu... Ok. Êxodo 25, 8. Já conhecem este texto, ok? Êxodo 25, 8. Alguém pode ler? Combinamos que vocês é que iam ler, ok? Êxodo 25, 8. Pode ler. Para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário. Deus queria ter um tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda onde ele ia morar. Olhem aqui algo extraordinário. Deus, da eternidade, deu um segmento de tempo à humanidade. E no santuário ele representou esse segmento de tempo. Ele dividiu o santuário em 2 partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Pátio e a tenda, que tem o Santo e Santíssimo. Ok? Já vamos ver porquê. Pátio antes da vinda do Messias. Todo o plano de salvação antes da vinda do Messias apontava para 2 coisas.
o sacrifício de Cristo como a única porta de salvação da humanidade e o pacto, primeiramente representado pela circuncisão, mas depois Paulo diz que o batismo veio substituir a circuncisão. Estão acompanhando? Ok? Reparem só. Depois de Cristo, segunda parte, tudo o que iria acontecer na história da humanidade depois de Cristo vir à Terra, depois da divindade tomar a forma humana. Mas então por que é que ele dividiu em duas partes? A maior profecia da Bíblia. 2300 tardes e manhãs. Deus traça as profecias por ciclos. Um profeta se levanta e apresenta uma profecia. Quando se cumpre o ciclo desse profeta, outro profeta se levanta, explica essa profecia, cumpre essa profecia e leva um remanescente para a salvação. Olhem só, vou dar exemplos. Enoque pôs o nome ao seu filho, o nome do filho de Enoque representava quando morrer virá, o dilúvio. Quando Noé veio, retomou a mensagem de Enoque e levou um remanescente, salvou um povo, no caso foi a sua família, para uma nova fase. Assim acontece sucessivamente na história. Foi o profeta Jeremias, fez uma profecia das 70 semanas e tudo mais, dos 70 anos, perdão, do povo de Israel em Babilónia. Quando se cumpriu esse ciclo, veio quem? Daniel, e começou a estudar essas profecias. Daniel ajudou com Ezequiel e outros profetas a preparar o remanescente que iria voltar para Israel, para restaurar Israel. Mas agora olha algo interessante. Daniel traçou um ciclo profético. Veio Jesus em Mateus 24 e disse assim: assim como disse o profeta Daniel, criou um remanescente a partir de Israel e fundou a igreja cristã. Irmãos, isto é muito sério. Ouçam bem. Daniel tinha outro ciclo profético de 2300 tardes e manhãs. Segundo este padrão, o que é que deveria acontecer ao cumprir-se este ciclo profético? Não. O Messias seria nas 70 semanas. Tem razão, irmão, nas 70 semanas foi este que eu mostrei. Esta profecia de Daniel tem duas partes. As 70 semanas para o Messias e as 2300 tardes e manhãs no total para 1844. Segundo este padrão, ao cumprir-se o ciclo profético, o que é que deveria acontecer? Vir um profeta, restaurar a mensagem, explicar a mensagem que o profeta anterior tinha dito e formar um remanescente. Uau! Por que é que vocês acham que em 1844 surgiram também os Testemunhas de Jeová com um profeta? Um pouco antes surgiram os Mormons, também com profeta. Surgiu a Cientologia, também com profeta. Surgiu o movimento evolucionista, também com profeta científico. Surgiu o comunismo, também com profeta. Tudo acontece em 1844, porque o inimigo estuda profecias. Agora veja algo interessante. Sempre o nome do profeta que leva o remanescente tem a sua mensagem. Noé, salvo das águas. O que é que iria acontecer com o povo de Israel? Antes de saírem do Egito, tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Foram salvos das águas. Águas? Moisés, obrigado. Eu disse Noé, não é? Para ver se estavam acordados. Só tu estavas, filha. Ninguém mais. Olha, vejam, sempre acontece isto. Moisés, salvo das águas. O povo de Israel, para Israel, águas significa tormento, turbilhão. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Dilúvio, Mar Vermelho, Jordão. Na história do povo de Israel, águas é sempre tormento. Reparem, Moisés libertou o povo através das águas. E depois veio Josué e acabou também por trazer o povo a passar o Jordão para chegar à terra prometida. A missão do profeta. Olhem só, o profeta que surge aqui. Ellen Gold,
White. Que significa gold? White. E Ellen. Escreva no dicionário. Colírio. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, vestes brancas com que te vistas e colírio para que vejas. O profeta cumpre o ciclo, explica a mensagem e faz nascer um remanescente. Nasce o movimento adventista do sétimo dia. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou falando aqui. A história da humanidade se divide no segmento de tempo que foi dado em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. O ponto zero do universo é a encarnação de Cristo aqui. A história da humanidade se divide em duas partes. E a segunda parte se divide em duas partes. Eu vou dizer uma coisa, não quero ser tomado como arrogante aqui. Antes da Igreja Adventista e depois da Igreja Adventista. Uau! Isto é sério, olhem. Perdão. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos da Igreja e o 7º período da Igreja. Um compartimento inteiro para o 7º período da Igreja. Sela o livro para o tempo do fim. Depois chega a João, não seles este livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Vocês estão a entender? Olhem agora, vamos voltar às profecias práticas, as que estão sempre lá e a gente não vê. Então esta igreja ela tem que ser apresentada com vestes brancas, pura. Passar pela prova e ser purificada como ouro no fogo e ter uma visão espiritual. Há 7 Espíritos de Deus em Apocalipse e o 7º período tem que ter uma visão diferente. Olha só. Havia um homem que tinha um problema de lepra. E o profeta lhe disse, vais fazer o seguinte. O que é que ele mandou fazer? Ao Rio Jordão mergulhar 3 vezes, certo? 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já mergulhei 6 vezes, a lepra não vai embora. Vou desistir. 7 vezes. Deus tem uma igreja vitoriosa e vai libertá-la da corrente do pecado, vai libertá-la da opressão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhem aqui. Havia um profeta. Da primeira vez ele orou e desceu fogo do céu. Consumiu tudo, inclusive a água à volta do altar. Certo? Tudo. Depois ele voltou a orar para que a chuva viesse. Quantas vezes ele orou? 7 vezes. Por quê? Olhem, esta é a primeira oração de Elias. Toda a história de Elias é a história da igreja de Deus. Olhem, Elias enfrentou os profetas de Baal, recebeu fogo do céu. Isto representa o derramamento da chuva temporã. Depois, teve que esperar 7 vezes para receber a chuva seródia. Ela vai cair no período da 7ª igreja. Olhem, Elias, ele fugiu e esteve fugido no deserto quanto tempo? 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses. Elias andou fugido no deserto o tempo que a igreja cristã andou fugida no deserto. O tempo que a mulher fugiu para o deserto. Olhem,
Depois Elias volta vitorioso, clama pela chuva e vai enfrentar uma mulher falsa e ornamentada e foge com uma grande angústia antes de ser trasladado. Irmãos, está tudo ali. As chaves estão todas lá. A história do que nos vai acontecer. Nós vamos voltar, vamos, ao fim de 7 períodos da igreja, clamar pela chuva e temos que enfrentar Jezabel e vamos fugir novamente. Como Elias fugiu da primeira vez, teve que fugir da segunda vez e andou em grande angústia. Olhem só, o que é que Elias comeu durante esse tempo de angústia? Pão e água. O que é que diz a Bíblia sobre o povo de Deus nos últimos dias? O seu pão e a sua água serão certos do céu. Amigos, isto é muito sério. Nós não andamos a ler, provavelmente, com toda a atenção que devíamos a nossa Bíblia. Não quero avançar muito, já está quase meia-noite. Não aqui. Nós temos vários fusos horários. Na realidade, eu estou 1 hora atrás de vós, sabem, não é? Para mim são 7h30 ainda. Então, está cedo. Mas eu não vou alongar muito mais. Eu quero só que saiamos daqui, como dizem os americanos, teased, ok? Quero que saiamos daqui entusiasmados, porque a nossa Bíblia tem muito mais. Diz assim, que o bom chefe de família do seu tesouro tira sempre coisas novas e velhas. Ou seja, aquilo que já estamos, como dizem no Brasil, carecas de saber. Há muita coisa nova ali, sem precisar inventar novas teologias. Muita coisa nova na própria novidade, naquilo que o Senhor nos ajuda a entender. Olhem só. Cristo estava no céu, junto com o Pai. Desceu à terra, foi batizado, foi morto e voltou para nos mostrar de volta o caminho para o Pai. Ascendeu ao céu, ministrou no lugar santo, depois, em 1844, passou para o lugar santíssimo. Ele nos dá o roadmap. Diz-nos exatamente onde estamos a cada momento da história e nós temos como saber. Nós vamos amanhã fazer um zoom neste compartimento. Vamos ver a história desta parte. Mas hoje eu queria que nós tivéssemos essa noção geral. Cada móvel do santuário representa um dos pilares importantes para nós sabermos como somos salvos. E é tão simples e nós complicamos tanto. Diz assim, olha, vamos ler 2 passagens. Vocês vão ler, por favor, Salmos 77:13. Salmos 77:13. Com voz forte. Quem encontrar primeiro pode ler. Salmos 77:13. Ok. Algumas versões dizem o teu caminho, ó Deus, é de santidade. A palavra kadosh, a colocação, pode ser de 2 formas. Outras versões. Alguém tem uma outra versão? Está no santuário, ok? As 2 estão corretas na tradução, mas esta segunda explica o que estamos a falar. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho de salvação está descrito aqui, olha. Justificação, santificação e quê? Glorificação. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olhem só. Às vezes fico com dificuldade, porque é tanta coisa que eu quero partilhar e o nosso tempo é curto. Olhem só. Quem é a porta? Jesus disse, eu sou a porta. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Quem é a água da vida? Jesus. Quem é o pão da vida? Jesus. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é aquele em nome de quem oramos? Jesus. Quem é Deus conosco? Quem é que os anjos adoram? Quem é o caráter da lei?
Jesus representa a lei, o caráter do Pai, é Jesus. Como é que há pessoas que dizem assim em algumas igrejas que o santuário era uma coisa para Israel? Isso é a mesma coisa que dizer que Jesus era uma coisa para Israel. Isto nunca foi nada tão atual como o que temos hoje. Algumas pessoas têm pecinhas do santuário, um Shekinah, uma menorá na sala, e às vezes não se dão conta que está ali a chave de tudo, está explicado aqui o desenho para nós entendermos. Olhem só, querem ver uma coisa? Todas as doutrinas falsas que se usam hoje para atacar a igreja estão aqui, combatidas e rebatidas. Algumas pessoas dizem assim, não, Trindade, não, e tal. Olha só, 1, 2, 3. Manifestação física da divindade, manifestação mental da divindade. O Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para nos transformar pela renovação da mente. E manifestação espiritual da divindade. O Filho, o Espírito Santo e o Pai envolvidos no plano da salvação. Estão a ver? Tudo aqui. Qualquer doutrina que nós queiramos buscar bíblica está aqui representada. Isto não pode ter sido inventado por homens. Isto é uma coisa tão perfeita que é impossível ter sido inventado por homens. Olha, por que é que eu disse manifestação física? Porque esta parte do santuário representa a dimensão física do plano de salvação. Esta parte representa a dimensão mental. Isto já está a ficar um bocado confuso. Não sei mais onde escrever. Mas estão-me acompanhando, não é que não podemos apagar aqui tão facilmente. Mental. Olhem só, nós como seres humanos, olha, na Bíblia quantos templos conhecemos? Não templo. Templo, perdão, pastor. Templos. Quantos templos? Santuários, templos. De Deus, claro. O de Salomão, que depois foi renovado e tudo mais. O de Moisés. Quem disse que era um templo? Jesus disse que ele era um templo. E disse mais que quem era um templo? Nós. Olhem só, está tudo representado aqui. Jesus disse, eu sou um templo, se derrubarem este templo. O santuário foi representado depois pelo templo. E Jesus mostra que ele e o templo representam a mesma mensagem. Jesus em tudo. E diz que nós também somos templos para o Espírito Santo. Olha só, a nossa dimensão física, a nossa dimensão mental ou racional, a nossa dimensão espiritual. Hoje a psicologia, ao fim de anos, vem dizer que o indivíduo é constituído por estas três partes que se projetam na dimensão social. Cristo quis habitar socialmente entre o seu povo para trabalhar na nossa dimensão física, mental e espiritual. Por que é que o plano de salvação está posto desta forma? Porque é o antídoto do pecado. O pecado quer atacar as nossas três dimensões. Olhem como é que o pecado começou no mundo. Eva viu e achou o fruto apetitoso. Tentação física. O diabo começou a falar com ela. Tu podes ser como Deus. Tentação de presunção, tentação racional. E, ao querer ser como Deus, ela entrou num problema de adoração. Pôs em causa o que Deus disse. Olha só, com Daniel. Daniel foi tentado pelas comidas do rei, tentação física. Depois o rei disse assim, Daniel, ninguém mais pode interpretar os sonhos senão tu, tentação de presunção mental. E Daniel disse, não, eu não, há um Deus no céu. Depois trouxe a estátua para os amigos de Daniel, tentação espiritual. Olhem, Jesus no deserto, se tu és o Filho de Deus, pôs em causa Deus, transforma as pedras em pão, tentação física. Atira-te daqui abaixo, tentação de presunção mental. Ajoelha-te e adora-me, tentação espiritual, de adoração. Leiam, por favor, não vamos ler, eu vou citar, depois podem ler em casa, Isaías 30, 21, que diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Qual é o caminho que nós lemos em Salmos 77, 13? O teu caminho, ó Deus, está no mais alto, por favor. Santuário. Este é o caminho, o santuário. Andai por ele sem vos desviardes nem para a esquerda, nem para a direita. O que são a direita e a esquerda? Olhem, profecia é prática e simples.
O que é que nós chamamos hoje de direita e esquerda? Quantos partidos existem nos Estados Unidos? Republicanos e democratas. Uns são mais conservadores, não é? Outros são mais liberais, não é? Isto, se vamos aos britânicos, conservadores e liberais. É tudo assim. E se viermos à igreja, temos esquerda e direita. Os do amor, tudo vale, Deus ama, está tudo bem. Os da justiça, não, tem que ser tudo assim, temos que vestir assim, temos que comer assim. Ao longo da história, o diabo sempre tem tentado trazer isto. Não, olhem só, não precisam se preocupar. Deus nos ama. Ou então, olha, durante a Idade Média ele dizia assim, não, isto não chega. Nós temos que pagar penitências. Direita, desviar para a direita. Temos que pagar sacrifícios, pagar votos para comprar a salvação. E hoje ele diz assim, não, tudo bom. Deus não se preocupa com isso, detalhes, como é que eu visto, como é que... Deus não quer saber nada disto. Este é o caminho. Andai por ele sem vos desviares nem para a esquerda nem para a direita. Se vocês forem a Apocalipse 14, vão encontrar lá os 144 mil. E em Apocalipse 7 descreve as tribos. E vão encontrar duas tribos fora. Efraim, entrega aos ídolos. E Dan, o juiz dos seus irmãos. A serpente que morde por trás e faz cair o seu cavaleiro. Sabem quem são os que vão estar fora do céu? Aqueles que se deixam corromper pelas suas paixões, que deixam-se rebaixar e não querem saber e acham que Deus entende tudo, aceita tudo. E aqueles que não caíram na primeira tentação, na física, mas que o diabo está a fazer cair na segunda tentação. Eles já mudaram a sua alimentação, eles já mudaram o seu vestuário, mas agora eles olham para a igreja e sentem assim, não há mais ninguém aqui vegetariano, só eu. Olha, as moças aqui todas vestem a saia. Essa saia está... Só a minha que está no tamanho certo. Olha, eu reparo que todo mundo aqui, ninguém faz... Reparem, há dois extremos nos quais não podemos cair. O da esquerda, do tudo vale, que fica aquém da norma. E o da direita, da justiça própria, que fica além da norma. São as pessoas que caem na tentação física, quando descendem com o apetite, na tentação mental, acham que são melhores que os outros. São duas formas de fazer-nos cair e nunca chegar à maturidade espiritual. Isto é o que o diabo quer fazer. E eu quero concluir com isto. O diabo é paciente, irmãos. Ele é paciente. Ele trabalhou durante toda a Idade Média para destruir esta mensagem. Isto é quase um jogo de xadrez. Eu não encontro um outro exemplo melhor, mas para entendermos. Ele disse assim, bom... Agora vou dizer que o sacrifício de Cristo não chega. Precisamos dos santos, precisamos de penitências, precisamos de comprar bulas. Bom, agora vou dizer que assim, o batismo não pode ser só um batismo de entendimento. Nós vamos batizar crianças para garantir que elas não se vão perder. Olhem, a Bíblia não é qualquer um que pode ler. Tem que ser um monge, um padre, ou alguém que entenda a língua, e vai ser em latim, porque isto não é para qualquer pessoa comum. Olhem, a oração, você não pode orar assim diretamente a Deus. Por Jesus, você tem que usar santos. Olhem, nós somos cristãos também. O imperador Constantino também é cristão. Olhem, e os pagãos também, não há nenhum problema. Agora, se o cristão guarda o sábado ou guarda o domingo, isso não tem diferença nenhuma. Vamos matar cristãos, todos que não guardarem o que nós dissemos, vamos matá-los. Pelo nome de cristão, deu mau testemunho, má luz. Olhem, e já agora vamos mudar aqui. Isto aqui diz esta lei, mas a gente vai pôr aqui, não há problema, quanto aos domingos e festas, não é? É como nós quisermos. E também vamos mudar o sábado para o domingo. O que ele quis fazer foi apagar o trabalho de Deus e o caminho de salvação para que os homens andassem perdidos. Eu agora quero concluir com isto e quero que vocês ouçam bem o que eu vou dizer. Com muita, muita atenção. Diz assim Daniel 8,14. Até que 2.300 tardes e manhãs e o quê? E o santuário será purificado. O que quer dizer a palavra até? Se eu disser assim, olha, eu vou arrastar este pé até aquela porta, significa que eu vou começar a arrastar o pé depois da porta
Ou eu vou começar a arrastar o pé ainda antes da porta? Antes? Hã? Antes ou depois? Vejo dúvidas. Antes, não é? Então significa, às vezes esquecemos isso. Nós pensamos que é depois de 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse trabalho de purificação vai acontecer no 7º período. Mas até 2300 tardes e manhãs, e começa um trabalho. Olha, vamos primeiro trazer Lutero. Vamos trazer Lutero, ele vai restaurar a justificação pela fé. Vamos trazer, eu tenho aqui as datas, mas eu creio que todos conhecemos, não é? Vamos trazer Wycliffe e ele vai restaurar a Bíblia. Vamos trazer os anabatistas e eles vão restaurar o batismo. Vamos trazer, e foi trazendo cada vez, um por um, os móveis do santuário. Vocês acham que isto foi por acaso? Não. O mundo está perdido na história. A reforma, foi só a reforma. Não, 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 não. Deus não está trazendo só a reforma, está repondo a chave profética. A chave da profecia prática. Quais foram os últimos? O último móvel do santuário que foi reposto? Antes desse. Igreja Metodista. Trouxeram um método para levar o Evangelho, para tirar o nome dos cristãos da mancha que estava, por causa da perseguição, da Inquisição. Os metodistas, interessante. Ellen White era de que igreja? É uma corrida de estafetas. Um reformista restabelece o móvel e passa o testemunho para o seguinte. O seguinte agarra no testemunho e corre, restabelece a sua parte e passa o testemunho para o seguinte. O último, o metodista, pega o testemunho, restabelece a luz que está no lugar santo. Pega nesse testemunho e passa para os seguintes e diz: Adventistas, agora é a vossa vez de pegarem toda a corrida que já foi feita e de restabelecer a última peça do santuário. Lembrem-se, a chave está nas histórias simples da Bíblia. Havia uma mulher, o que significa uma mulher? Igreja. Que recebeu 10 dracmas. Quais foram as 10 coisas que o esposo deu à igreja? Os 10 mandamentos. Obrigado, irmão. E perdeu uma. Perdeu-se alguma desses mandamentos ao longo do tempo? O sábado. E procurou e disse assim, não, eu tenho 9. O que é que interessa mais uma? Foi isso que ela disse? O que é que interessa se é esta, se é outra? Procurou diligentemente. Com o quê? Com a luz. O que significa a luz? Espírito Santo e mais. A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E varreu. Os pioneiros reuniam-se e estudavam a Bíblia diligentemente. Eram essa mulher. E quando encontrou, guardou no bolso. Foi isso? Foi às suas... É interessante que o texto não diz aos seus amigos, diz às suas amigas. O que são amigas? Outras igrejas. E disse, encontrei. Esta é a missão que Deus deu a esta igreja. Não é uma missão qualquer. Olhem, Deus não destinou qualquer móvel do lugar santo. Ele nos deu o lugar santíssimo para representar o período do movimento adventista e da igreja adventista. Irmãos, não nos confundamos com qualquer outra igreja. Não sejamos vaidosos, nem nos achemos melhores do que as outras igrejas evangélicas. É a mesma coisa que um corredor dizer assim, só porque eu fui o que cortei a meta, os outros que correram as outras etapas não valem nada. Não, eu só consegui correr a meta porque todos correram a sua parte. Mas eu tenho uma missão especial. O sprint final, eu tenho que realmente segurar bem aquele testemunho. Quantos caem no sprint final? O sprint final eu tenho que cortar a meta, eu tenho que, se foi perdido o tempo durante a corrida, eu tenho que recuperar. Se estou à frente, eu tenho que manter. E eu tenho que terminar esta corrida em glória. Eu quero fazer um apelo esta noite. Nós vamos cantar um pequeno hino em família. Este é um hino de um texto que fala exatamente sobre o trabalho de Paulo. Quando ele chegou ao fim da sua missão e ele sentiu que tinha feito aquilo que lhe foi destinado. Apocalipse 7 nos mostra os 144.000 antes da grande tribulação. Apocalipse 14 nos mostra os 144.000 no céu. Porque Deus quer dizer assim, olha, vai ser muito difícil.
Mas eu vou-te dar um vislumbre do que vai acontecer. É ali que eu quero que tu estejas. Não é por tua capacidade. Tu olhares para as coisas, olha, Deus só manda fazer as coisas impossíveis. Ele diz assim, olha, vai e ressuscita os mortos. Senhor. Vai e cura os cegos. Vai e não peques mais. Essas são coisas impossíveis que ele manda fazer. Vai e anda sobre as águas. Vem! Jesus nunca mandou nada possível. E sabem porquê? Qual é o erro? Os de direita pensam assim, ok, ele mandou, vou fazer. Os da esquerda dizem assim, não, isso não interessa, isto não é possível, não vou fazer. Não, Deus já sabe que eu não vou fazer. E o que Deus quer não é isso. Deus quer que a gente olhe e veja assim, isto é impossível. E venha aos seus pés e diga, Senhor, faz isto em mim. Quer que a gente acredite que é possível nele, não em nós. Eu queria, e amanhã nós vamos falar então sobre este período, entre 1844 e a segunda vinda, e eu queria que nós entendêssemos a missão da Igreja Adventista e o que está a acontecer à nossa volta. O que é que... Não vamos ficar aqui a seguir o Papa, onde é que ele foi, onde é que não foi, embora isso também seja importante. Mas muitos cristãos, muitos adventistas, eles seguem a agenda do diabo. Estão à espera do decreto dominical. O decreto dominical é da agenda do diabo. Não é da agenda de Deus. Nós temos que seguir a agenda de Deus. Eu quero dizer, sabem quando é que vai sair o decreto dominical? Sabem quando é que o diabo vai trazer o decreto dominical? Ele está à espera que Deus lhe dê ordem. O diabo está à espera. Não é ele que manda neste mundo. É Deus que vai dizer, já pode. E nós vamos amanhã ver, em Apocalipse 7, porquê que ainda não saiu o decreto dominical. Não, nós não somos nós que ficamos com medo. Claro que temos que observar. Mas é o diabo que está à espera, não somos nós. Nós não deveríamos estar à espera. Não temos que seguir a agenda do diabo. Temos que seguir a agenda de Cristo, o plano. Verdade presente é onde Jesus está neste momento e o que está a fazer. A verdade presente no tempo de Noé era que o dilúvio vinha. A verdade presente no tempo dos discípulos era que esperareis em Jerusalém até que desça o Espírito Santo. E a verdade presente para o nosso tempo é Jesus está no lugar santíssimo. É o Yom Kippur. E o que está a fazer lá? E o que é que está a acontecer à nossa volta e porquê? No cenário profético, prático. Mas queria que todos cantássemos esta música ao final desse tempo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarei. A sua vinda, a sua vinda, a sua vinda, a sua vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo
somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. 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 Que essa seja a vitória do povo de Deus, não é? Que essa seja a nossa vitória. Vamos terminar com uma oração. Eu não sei se algum dos pastores quer dizer alguma palavra, concluir, ou se alguém deseja um de vós para fazer uma oração final, faço eu mesmo. Vou convidar todos os que desejarem a nos colocarmos de joelhos perante o Senhor. Pai Santo que estás nos céus, às vezes olhamos para este mundo, são tantas tentações, tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que distraem a nossa atenção, que chegamos muitas vezes a duvidar se vamos ser capazes. Chegamos a sentir desânimo, a sentir que há coisas que já gostamos demasiado para deixar. Às vezes sentimos saudades das panelas de carne do Egito, às vezes sentimos saudades das coisas que o mundo nos oferecia. Às vezes nos animamos de tanto lutar para vencer. Ajuda-nos a entender que todas essas coisas são impossíveis, a menos que nos rendamos a Ti, a menos que o nosso combate e a nossa luta aconteça em comunhão contigo. Senhor, ajuda-nos para que ninguém rouba a nossa coroa. Ajuda-nos para que não deixemos de olhar para Cristo no meio do turbilhão das águas, para que não nos afundemos, porque por nós mesmos não conseguimos andar sobre as águas. Mas contigo, com o teu poder, tu podes fazer completar a obra que iniciaste em nós. Senhor, eu gostaria que este fosse o meu hino, gostaria que este fosse o nosso hino, que cada membro desta igreja entendesse que sim, é verdade, há um combate a ser travado e é duro, difícil, é o maior conflito de sempre, mas também há um poder à disposição e que cada um de nós possa um dia cantar este cântico, como Paulo, combati o bom combate. E dizer que, pela graça do Senhor, guardei a carreira e a fé, e a coroa me está guardada. Senhor, ajuda-nos a entender que isto não é tão simples como Efraim, mas também não é tão complicado como Dan. Ajuda-nos, Senhor, a ser amigos de Cristo como Enoque, para sermos também trasladados para morar com Ele, como Ele foi. Em nome de Jesus te pedimos estas bênçãos. De uma forma especial eu peço uma bênção sobre esta igreja, sobre os pastores que lideram esta igreja e sobre cada membro que foi chamado para fazer parte deste movimento adventista, desta igreja adventista. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado a todos e tragam papel e caneta para amanhã, porque vamos começar uma jornada bem intensa. E vamos ter muita coisa para ver. Muitas delas são as pequenas coisas de sempre, mas vamos olhar para elas com novos olhos. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado pelo vosso convite e recepção. Pastor Ronaldo, Pastor Pita e o Pastor Francis. Muito obrigado. Um bom sábado a todos. Não se esqueçam, aproveitem. Vocês viram como foi a primeira? Isso aqui foi o gostinho. Convidem amigos.